Hoje, no primeiro vídeo do mês de julho, eu quero continuar aquela sequência de vídeos para compartilhar com vocês os meus aportes mensais. Como eu já comentei em outros vídeos, eu atualmente trabalho em 2 empregos e já recebi o meu primeiro pagamento. E eu gosto de fazer esses aportes logo que o pagamento é creditado na minha conta. Isso me ajuda a manter constância, a manter a disciplina dos meus aportes, porque evita, eventualmente, que eu gaste esse dinheiro com outras coisas. Então, assim que o dinheiro é creditado na minha conta, eu já faço os meus aportes, eu já tenho as decisões, aonde eu vou investir, quais ativos eu vou comprar naquele mês, e eu já destino essa parcela do pagamento para fazer esses aportes, e aí todo o dinheiro que entra no decorrer do mês, eu sei que o meu aporte já foi feito, a minha meta já foi batida, e eu posso gastar eventualmente com qualquer coisa que eu queira, sem ter um peso na consciência, sem ter culpa de estar saindo, estar fugindo do meu projeto financeiro. Então o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, apenas para compartilhar com vocês os 3 ativos que eu adquiri, que eu aportei, e coloquei o meu dinheiro nesse mês, mas sempre lembrando, é bom ressaltar, não é nenhuma recomendação, é apenas para compartilhar conhecimento, compartilhar algumas informações, mas você precisa montar a sua estratégia, montar a sua carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor. Não saia simplesmente copiando a carteira dos canais que você acompanha, porque cada investidor tem um perfil, alguns são mais conservadores, outros são mais arrojados, e às vezes algum ativo que algum desses influenciadores acaba adquirindo não vai se adequar para a sua carteira, não vai se adequar para o seu perfil de investidor. Pode ser um ativo que sofre uma variação muito grande, a volatilidade dele é muito alta e você vai acabar vendendo quando ele estiver na baixa, perdendo dinheiro ou desanimando no decorrer do seu projeto, caso a rentabilidade daquele investimento não seja o que você esperava. Então o ideal é que você utilize essas informações, filtre e traga para a sua vida pessoal, traga para a sua carteira aquilo que vai realmente se adequar ao seu perfil, que vai se adequar aos seus projetos e aos seus planos. Bom, já partindo para os aportes que eu fiz esse mês, eu adquiri 3 ativos, um fundo imobiliário, um ETF e um restante desse valor eu coloquei em um CDB de liquidez diária que eu uso tanto para reserva de emergência quanto para uma reserva de oportunidade. O aporte que eu fiz até então, agora no mês de julho, ele foi no valor de aproximadamente R$ 7.100, sendo que desses R$ 7.100, como eu disse, eu dividi em 3 ativos, um ETF, um fundo imobiliário e um CDB de liquidez diária que eu uso para reserva de oportunidade ou reserva de emergência. O fundo imobiliário que eu decidi aportar, que eu decidi aumentar a minha posição esse mês, foi o XPLG11. O XPLG11 é um fundo imobiliário que eu já tinha na minha carteira, um fundo imobiliário de tijolo do segmento de galpões logísticos, e nesse aporte eu adquiri 19 novas cotas, ao valor total de R$ 1.760. O XPLG11 é um fundo bastante robusto, ele é dono, ele é proprietário de vários imóveis, salvo engano ele tem em torno de 25, 27 imóveis no seu portfólio, e é um fundo que paga recorrentemente todos os meses os seus dividendos, não vem passando por grandes dificuldades, então eu decidi aportar e aproveitar o desconto que ele está nesse momento na Bolsa de Valores para adquirir essas 19 novas cotas para minha carteira pessoal. Em relação aos fundos imobiliários, na minha carteira a maior posição que eu tenho são em fundos imobiliários de tijolo, exatamente porque esses fundos são donos, são proprietários de inúmeros imóveis. E eu sinto no meu projeto, na minha tranquilidade pessoal, um pouco mais de segurança de ter uma exposição maior em fundos imobiliários de tijolo do que em fundos imobiliários de papel. Isso é interessante comentar porque fundos imobiliários de papel, nesse momento, com taxas altas, a taxa Selic está muito alta, eles estão pagando dividendos maiores, dividendos que acabam atraindo investidores unicamente por conta dessa rentabilidade. Porém, quando a taxa Selic começar a baixar, a tendência é que os fundos imobiliários de tijolo comecem a se valorizar, você vai dar um fôlego, você vai dar ali um alívio para esses fundos e eles começam a rentabilizar melhor, a trazer mais resultados dos seus imóveis e a cota tende a se valorizar. Então eu estou aproveitando esse momento em que eles estão descontados, a maioria dos fundos de tijolo estão descontados na Bolsa de Valores, para fazer novas aquisições e comprar cotas com preços descontados. O segundo aporte que eu fiz esse mês foi no ETF BOVA11. Eu destinei uma parcela do meu pagamento em torno de R$ 3.050, R$ 3.049, para aportar e aumentar a minha posição nesse ETF. ETFs são chamados fundos de índices que buscam replicar índices de mercado, por exemplo, o BOVA11, ele replica o índice Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira. Você tem também o IVVB11, que replica o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana. E dentro desse ETF, você tem uma gestão que traz inúmeras empresas, inúmeras ações para dentro desse ETF, e ao adquirir uma cota, você está indiretamente
investindo nessas ações. O trabalho de escolher, de trazer para a carteira ou vender alguma ação, você terceiriza para essa gestão, e essa gestão, essa gestora, ela é a responsável por fazer essa movimentação dos ativos, e você, ao adquirir essa cota, você está investindo em todas essas ações que a gestão está trazendo para dentro dessa cesta. O BOVA11, por exemplo, que é o aporte que eu fiz nesse mês, ele busca replicar o Ibovespa, né, o índice da Bolsa Brasileira, e dentro desse ETF você tem inúmeras ações, Petrobras, Itaú, Vale, todas essas ações que a gestão traz, faz essa análise, faz esse filtro para trazer ou vender essas ações, e você, ao adquirir uma cota do BOVA11, você está se expondo a essas ações, a esses movimentos de mercado que a gestão desse fundo vai acompanhando e fazendo a movimentação da carteira, fazendo a movimentação do portfólio desse ativo. Eu particularmente gosto dos ETFs porque eu não sinto ainda segurança para investir e analisar ação por ação. Você analisar ações individualmente, além de gastar muito tempo, eu considero que você precisa de um conhecimento muito profundo para analisar relatórios contábeis, relatórios gerenciais de empresas gigantescas. E já existem vários estudos que mostram que gestores profissionais dificilmente batem a rentabilidade desses ativos que buscam simplesmente replicar os índices de mercado. Então você tem gestores profissionais, uma equipe gigantesca que fica todos os dias analisando relatórios, analisando notícias de mercado, e mesmo assim, com toda essa equipe, com todo esse profissionalismo e esse aprofundamento de informações, eles não conseguem bater a rentabilidade dos ETFs que buscam simplesmente replicar os índices do mercado. Então, se nem esses gestores, nem esses profissionais que têm conhecimento profundo de economia, de movimentações de mercado não conseguem bater, eu considero particularmente que eu ainda não tenho também esse nível de aprofundamento de informações que me dê segurança para escolher ações e trazer ações individuais para minha carteira. Então eu prefiro terceirizar essa tarefa e adquirir simplesmente cotas de ETFs, que dentro desses ETFs já tem essas inúmeras ações, já tem as maiores empresas americanas, as maiores empresas brasileiras, e garantir essa rentabilidade a partir do replicamento, do espelhamento desses índices. E por fim, o último aporte, a última destinação desse valor que eu separei para o mês de julho, eu destinei para minha reserva de emergência, para minha reserva de oportunidade, que eu deixo basicamente em um CDB de liquidez diária do Banco Sofisa. O CDB do Banco Sofisa, ele oferta um CDB de liquidez diária que paga atualmente 105% do CDI, e eu utilizo esse CDB para manter a minha reserva de emergência e a minha reserva de oportunidade. Inclusive, utilizando essa reserva de oportunidade, foi de onde eu retirei um pedaço, um pouco desse valor, e comprei ativos do Tesouro Direto por conta das altas taxas que o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado estão ofertando agora no mercado. Quando eu retirei esse valor do CDB, dessa reserva de oportunidade, e destinei ao Tesouro Direto, o governo estava ofertando taxas muito altas de IPCA mais 8,30%, IPCA mais 8,40% eu cheguei a ver na semana passada. Então eu aproveitei, tirei um pouco do dinheiro dessa reserva de oportunidade e aloquei e comprei ativos lá no Tesouro Direto para aumentar a minha exposição e garantir essas taxas que o governo estava ofertando para o longo prazo ali. Eu comprei bastante aquele Tesouro IPCA mais 2032. Então é isso, esses 3 ativos foram os aportes que eu fiz no mês de julho: um aporte no XPLG11, o fundo imobiliário, um aporte no BOVA11, que é um ETF, e um aporte na minha reserva de emergência, na minha reserva de oportunidade, que é o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa. E ao longo do mês, eventualmente quando os dividendos começarem a cair, quando os fundos imobiliários já forem distribuindo os seus proventos, eu venho e faço novos aportes um pouco mais isolados, aportes menores, mas qualquer dinheiro agora que entre, eu tenho essa tranquilidade de decidir ou gastar esse dinheiro ou destinar a novos ativos, a novos aportes para aumentar a minha posição, porque eu já garanti o meu aporte no início do mês, já fiz aquela reserva, já bati a meta que eu gostaria de manter, a constância e a disciplina de todos os meses, e agora eu tenho mais tranquilidade para decidir aonde gastar o restante do valor que for entrando na minha conta durante o mês de julho. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você está gostando de acompanhar os meus aportes mensais, não saia do vídeo antes de dar aquela força para o canal, se inscreva, deixe um comentário, deixe um curtir, para que o YouTube possa entregar esse conhecimento, esse vídeo para mais pessoas e o canal continuar crescendo cada vez mais. Desejo uma boa semana para você, bons investimentos e até o próximo vídeo.